Eu quero estender essa consagração ao Sagrado Coração de Jesus e também ao amantíssimo coração do glorioso São José. Fique em pé, levante os seus braços lá em cima, feche os seus olhos, silencie o seu coração, medite esse Espírito Santo a qual você clamou. O teu corpo é templo do Espírito Santo e você tem que tomar posse disso, você tem que conhecer essa verdade, você tem que estar com o seu coração totalmente entregue ao Senhor, que o seu coração adorador exale um incenso que agrade o coração de Deus, e com os braços lá em cima, você vai cantar somente esse refrão: Espírito, Espírito que desce como fogo. Levanta os seus braços e clama assim: Espírito, Espírito. Solta a sua voz, solta a sua voz. Fogo. Vem como em Pentecoste. Mais uma vez, com toda a autoridade da sua alma, clama a igreja: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, Coloca a mão agora sobre o seu coração. Traz à sua mente o Imaculado Coração da Santíssima Virgem, o glorioso São José com o seu amantíssimo coração e o sagrado e chagado coração de Jesus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudando o anjo da guarda de vocês, o santo anjo da guarda dessa paróquia. Se você quiser, você pode se sentar. Essa pregação ela é confiada à intercessão daquele que é o martelo dos hereges, boca de ouro, Santo Antônio de Pádua. Também hoje, com a graça de Deus, tenho a intercessão aqui de São Lucas, de Santa Clara de Assis e também de Santa Tatiana Romana. É a minha família, minha esposa Tatiana, minha filha Maria Clara e o meu filho Lucas. Sou Wellington, como o irmão falou, participo da paróquia São Sebastião. Lá sou ligado à Santa Igreja de Jesus por meio da pastoral familiar. Eu e a minha esposa coordenamos a equipe de pré-matrimônio, ou seja, a equipe de tudo aquilo que se relaciona à família antes do sacramento do matrimônio. E nós temos o ministério de defender a vida e a família. Lembrando você que a Santíssima Virgem, ela revela que a última batalha, a batalha final, o combate de Satanás está sendo contra o casamento, o sacramento do matrimônio e as famílias. E é justamente por isso que ela nos coloca com a Santa Igreja, por meio da sua sagrada tradição, sagrado magistério e a Sagrada Escritura. Eu quero ler para você primeiramente uma interlocução que a Santíssima Virgem deu a um sacerdote chamado Stephanie Gobi. E o título dessa mensagem: Não vos deixe enganar. E o interessante é que Nossa Senhora colocou no coração dele essa mensagem no ano de 1977, no dia 23 de 4 de 1977. E ela diz o seguinte: Filhos meus prediletos, não vos deixe enganar pelo mundo em que viveis. Peço que você preste muita atenção aqui na frente. Olhe para cá. Enquanto você não olhar para cá, eu também não vou olhar para aí. Amém. Deus abençoe vocês. Filhos meus prediletos, não vos deixe enganar pelo mundo em que viveis. Engana-vos a palavra. Nunca como hoje a palavra se tornou um instrumento de verdadeira tentação diabólica. Fala-se para enganar, fala-se para propagar o erro, fala-se para esconder a verdade. São apresentados como valores e conquistas do espírito humano, o que não passa de verdadeiras transgressões da lei natural e da lei de Deus.
são propagados os erros como novos modos de compreender a verdade. Também na explicação da palavra de Deus se difundem os erros mais graves. Fala o Papa e não é ouvido. Continua-se pelo mesmo caminho e cai-se cada vez mais na escuridão que o erro espalha por toda a parte. Atualmente, o meu inimigo engana-vos sobretudo no espírito. Onde estão os que ainda conseguem viver como verdadeiros filhos de Deus? Quanto vos seduz sobretudo hoje este mundo em que viveis? Porém, ela deixa no nosso coração uma resposta: nunca sereis enganados por este mundo, se conduzidos pela minha mão, seguirdes a cada momento Jesus, vossa verdade, caminho e vida. Nossa Senhora deixou essa mensagem entre outras mensagens em suas aparições. Nossa Senhora de La Salette, Nossa Senhora de Medjugorje, Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora, ela vem tendo diversas aparições e cada vez mais ela vem relatando o combate que nós temos hoje contra o quê? Contra as falsas doutrinas, contra os erros que estão sendo infundidos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, entre os nossos filhos. Só que nós levamos tudo em um banho-maria. E enquanto o nosso irmão estava apresentando um momento de oração, enquanto ele estava vivendo um momento de oração com vocês, o Senhor ele mostrava também um espírito, não de espírito de macumbaria, não somente, não espírito de falsa doutrina por meio do protestantismo, não, mas também uma mentalidade falsa dentro da própria igreja. Porque nós viemos viver num grupo de oração e nós queremos clamar o Espírito Santo de uma forma frívola, de uma forma fria. É uma falta de fé tremenda, é uma falta de confiança que se alastrou por dentro da nossa igreja. Se alastrou porque nós não temos postura, porque nós abandonamos a verdadeira oração, porque nós rezamos de qualquer jeito. Se você não tem consciência disso, ao traçar o sinal da cruz sobre o seu corpo, a rezar o Pai Nosso de forma piedosa, de forma entregue, de forma verdadeira, da forma como o Senhor nos ensinou, os teus pecados veniais são perdoados. Só que nós deixamos a igreja de Jesus Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 16: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os poderes da morte e os poderes do inferno jamais prevalecerão contra ela. É o que diz o Senhor Jesus. Jesus instituiu a nossa igreja católica apostólica romana, e quando ele fez isso, ele entregou a Pedro a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado do céu. Por isso a importância, por isso a necessidade de uma confissão, por isso a necessidade de comungar o corpo e sangue de Cristo, porque somente a igreja católica apostólica romana, não há outra, somente por meio da nossa igreja nós podemos receber a fidelidade dos sacramentos de Deus. Somente por ela, somente nela nós comungamos do corpo, do sangue de Jesus Cristo. Não há outra. E infelizmente há muitos católicos abandonando a nossa igreja para ir comer simplesmente das migalhas que caem no chão. Sendo que no próprio Evangelho aquela mulher chegou ao Senhor e disse: Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do Senhor. Não foi isso que ela falou? Jesus viu a fé dela. E o que Jesus fez? Jesus aceitou ela. Jesus salvou ela para a igreja dele. Então vem, come comigo na minha mesa, ceia comigo na minha mesa. Você não precisa mais comer das migalhas. E aquele católico que participa da nossa igreja, que tem os sacramentos, que tem a verdade da fé e abandona a nossa igreja, ele sai do banquete de Jesus Cristo, do corpo e sangue de Cristo, para comer de migalhas de pão seco, migalhas de pão embolorados. Você não precisa disso, a sua família não precisa disso, porque quando você pega na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, quando você tem o interesse de viver as mensagens de Nossa Senhora, de que nada mais é do que alerta do céu, é o céu alertando que o tempo está próximo, o tempo é vindouro. E eu digo para você, eu, Wellington, eu digo por mim, eu não digo agora por meio de documentos, eu não digo por meio de magistério, mas eu digo por mim.
retornando. Eu tenho uma fé de ver o Cristo retornando. Então, o meu coração, ele se enche de temor por Deus, porque eu preciso levar a minha família para Deus, porque eu sou responsável pela santidade da minha casa, eu sou responsável pela santidade do meu lar, eu sou responsável por orar por aqueles que confiaram em minha oração. E quando você vem para um grupo de oração, quando as pessoas veem que você vem para a igreja, você acaba se tornando responsável por ela. Sabe por quê? Porque Nossa Senhora revelou que a partir do século XX nós entraríamos num século de apostasia. O que é apostasia? É a perca total da fé. Cai o cisma, cai a heresia e chega-se a apostasia, a perda total da fé. E dentro da igreja nós estamos vivendo isso, infelizmente. Comunga-se o corpo de Cristo de qualquer jeito, reza-se a segunda maior oração da igreja, o Santo Rosário, de qualquer jeito, reza-se em casa de qualquer jeito. E para falar sobre falsas doutrinas, vamos colocar uma que está no ponto ápice de hoje. E o interessante é que eu não tinha marcado ela. Eu marquei ela durante o momento da adoração. Sabe quando nós estávamos adorando ali, irmão? Nós estávamos adorando o Senhor Jesus, e Ele colocou as chamadas seitas tecnológicas. O que é isso? Aqueles que só adoram a tecnologia, aqueles que não gastam o seu tempo, não tiram um tempo, não reservam um tempo para a oração, mas tem tempo para o WhatsApp, tem tempo para o Facebook, que é a face da mentira. Facebook é face da mentira. Eu e a minha esposa, nós acompanhamos casais, famílias, irmãos, e os irmãos do grupo de oração, a mesma coisa, não muda nada, é o mesmo evangelho, só o que acontece, lá a fotinha da família, está tudo bem, está tudo lindo, está maravilhoso. É a falsa paz a qual Nossa Senhora anuncia que nos tempos vindouros apareceria. Uma falsa paz, uma paz mentirosa, uma paz mentirosa, enganosa. Porque lá no Facebook está lá: deixe na esposa, eu amo os meus filhos, eu cuido dos meus filhos. Mentira deslavada. Deixa os filhos com a mãe, com a sogra, não cuida dos filhos, não educa os filhos, não é assim? É assim que acontece. Está abraçando aqui a esposa e por trás está esfaqueando ela, uma faca desse tamanho, por conta do adultério, por conta das mentiras deslavadas, escondendo o quanto ganha da esposa, olhando para outras mulheres, olhando para outros homens, falando do marido lá no emprego, no salão de cabeleireiro, descendo a língua miserável, língua de fogo. É justamente isso que está acontecendo, é a nossa realidade, é tudo fruto dessas falsas doutrinas, é tudo fruto dessas falsas ideologias, fantasias, desses supostos livros de autoajuda, não é mesmo? Enquanto eu orava, o Senhor também falou sobre isso, falou sobre essa questão da autoajuda, e é interessante porque Ele colocou para mim a passagem que Ele mesmo inspirou em Colossenses, no capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 8. Bem simples a passagem, bem simples. Ela diz assim: cuidado para que ninguém escravize vocês através de filosofias enganosas e vãs, de acordo com tradições humanas que se baseiam nos elementos do mundo e não em Cristo. E quantas faculdades não estão pregando filosofias enganosas, livros de autoajuda? Não é assim? Para ganhar dinheiro, para ser bem sucedido na vida. Eu e a minha esposa uma vez conversávamos assim: ah, mas se eu ganhar na loteria eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, outro, eu vou ajudar as pessoas. Ah, mas o Senhor Jesus conhece o coração de cada um. E a Santíssima Virgem, que nos acompanha a todo momento ali com o glorioso São José, pediu de São José o cajado dele emprestado e desceu em nós o cajado. Sabe por quê? Porque se você ganha na loteria, eu vou ajudar esse, eu vou ajudar aquele, eu vou doar
mais de Deus se você ganhar na loteria. Por quê? Porque o dinheiro já vai ser o seu Deus. Eu compro o que eu quero. Para que confiar na providência? Eu não preciso confiar na providência, porque eu vou ter dinheiro para gastar, para doar, para ajudar. E quando você ajuda dessa forma, é simplesmente um agente pastoral social. O Evangelho não é isso. E eu conversava com um irmão e ele falava sobre isso. Ele falava assim: eu fui em certo grupo cuidar dos irmãos de rua, e simplesmente era assim: alimento, alimento, come aqui, alimento, alimento. Me dói o coração de falar isso, porque eu vejo isso também quando alguns ministros extraordinários da comunhão vão entregar o corpo de Cristo. E infelizmente também alguns sacerdotes. É mais ou menos assim: corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo. Infelizmente, de uma forma totalmente vaga, quando com toda a piedade ele deveria apresentar o corpo de Cristo e entregar a boca da pessoa, após ela dizer amém, eu creio, assim seja, para receber o corpo do Senhor. Mas não, é o corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo, quase que jogando, sem piedade nenhuma. A apostasia dentro da própria igreja. E os agentes pastorais da mesma forma vão entregar alimento, mas cadê o cuidar? Cadê o escutar? O escutar aquele morador de rua, o escutar aquele irmão encarcerado no presídio. Mas ele tem que pagar, ele tem que pagar. Só que ele também tem o direito de escutar o Evangelho do Senhor. E você tem que ser essa boca para o seu Evangelho. Tem que ser você. Eu me encontro fazendo uma missão, a qual eu estou indo orar por uma pessoa. Fui a primeira vez, fui a segunda, fui a terceira. Eu já tenho que estar lá quase 2 semanas indo orar por essa pessoa. E o Senhor insistia no meu coração. Não é simplesmente a cura e não é simplesmente a libertação, mas deve ser acompanhado pela palavra de Deus. E todos os dias que eu estou indo lá, o Senhor vai dando uma catequese. É um pouquinho. O Senhor vai dando a doutrina dele. O Senhor vai dando os ensinamentos dele. Quando ele mesmo no Evangelho de São João diz: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Quem enviou o Senhor? Deus Pai Todo-Poderoso. Ele pagou por nós, remiu os nossos pecados, subiu ao céu e derramou sobre nós o Espírito Santo. O que você está fazendo com o Espírito Santo que você clamou aqui nessa igreja hoje? O que você está fazendo com essa unção, com esse Espírito Santo que o Senhor derramou sobre você hoje? O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você está fazendo o que com ele? Colocando tatuagem de terço, tatuagem de rosários, do Sagrado Coração, do Imaculado Coração. No meu emprego eu tenho visto muito disso, consequência das falsas doutrinas, do ecumenismo, do sincretismo religioso. Consequência. Porque aí é um relativismo e ali eu já tudo posso, porque Deus é misericordioso, então temos que aceitar a todos. Quer ver mais consequência das nossas doutrinas? Quer ver? Nós não pregamos jejum, nós não pregamos mais a devoção do Santo Rosário, nós não pregamos mais céu, inferno e purgatório. São realidades existentes, é doutrina. A palavra de Deus, ou melhor, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, que professa a sua fé desde o seu fundador, Jesus Cristo, até os dias de hoje, por meio da sucessão apostólica, desde São Pedro até o Papa Bento XVI. Se você não comunga com o Papa, se você não comunga com o Papa, você não comunga com a Igreja. Não tem como ser igreja até aqui e daqui para cá não ser mais igreja. Não tem como ser igreja católica, apostólica, romana e ser espírita. Lê livros espíritas, lê o livro da Wicca, bruxaria, Paulo Coelho. Quando eu estava falando de autoajuda, eu estava me referindo sim a certos autores bem conhecidos, que está me fugindo o nome aqui, Augusto Cury. O nome não me vem na cabeça, mas me foge. Porque a autoajuda vem de você mesmo. Tira a confiança no Senhor. Você quer uma ajuda? Quer uma ajuda? Clama o Espírito Santo.
Clama o Espírito Santo. Daí a sua ajuda, daí o seu auxílio, porque quando o Senhor derramou o Espírito Santo, Ele mesmo falou o quê? Ele nos falaria, Ele nos conduziria ao que? Falar. Ele nos auxiliaria. Nós não clamamos o Espírito Santo, foi nos deixado um anjo da guarda. Nós não temos intimidade com o anjo da guarda. Que cristão católico é esse? Cadê a intimidade com o seu anjo da guarda? São Padre Pio mandaram o anjo da guarda dele: faça isso, faça aquilo. E ele falava, por quê? Porque o anjo da guarda ele quer ter trabalho. Os anjos da guarda eles estão todos ociosos, porque você não pede nada para o seu anjo, porque você não conversa com o seu anjo e você não escuta ele também. Mas quando é uma sedução, fica fácil, por causa da maldita apostasia da fé. Simplesmente por causa disso. Então, a nossa igreja tem o seu tripé: Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, Sagrada Escritura. Esse é o nosso tripé. Ali nós nos apoiamos. Ali nós não nos perderemos. Nós não nos perderemos. Só que infelizmente, também por meio de mensagens de Nossa Senhora da Salete, de La Salete, também por mensagens de Nossa Senhora de Fátima, mensagens e aparições de Nossa Senhora aqui no Brasil. Por que é tão abafada essas mensagens? Nós lutamos contra o príncipe deste mundo. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Deixa Cristo te iluminar. Nós estamos num campo de guerra. De fato, nós estamos num campo de guerra. E hoje, o alvo é a sua casa. O alvo é a sua família. Por quê? Se você não educa o seu filho na fé, se você não se educa na fé, se você não educa o seu esposo ou a sua esposa na fé, não teremos santos e piedosos religiosos, sacerdotes, freiras. Nossa Senhora da Salete diz que os mosteiros, que as casas religiosas estão como pastos de Asmodeu. Sabe quem é Asmodeu? É um demônio destruidor das famílias. Nós estamos no campo de guerra. Se você não educar o seu filho, aqueles que são movidos por espíritos embusteiros, pelo espírito de anticristo, vão colocar dentro da sua casa a chamada ideologia de gênero, vão colocar dentro da sua casa a chamada mentalidade abortista, que não vem lutando de hoje, vão colocar dentro da sua casa a chamada agenda LGBT. Sabe o que é isso? Homossexualismo dentro da sua casa. Homem tendo relação com homem, mulher tendo relação com mulher, casamento de mulher com mulher, homem com homem, é a combinação segundo a palavra de Deus. Só que os profetas estão com medo de falar, porque é uma força muito grande, mundana, vindo contra nós, e nós temos que remar contra a maré. Você tem que abrir sua boca, você tem que denunciar. A palavra de Deus diz: não tenhais comunhão com as obras das trevas. Não tenhais comunhão com as obras das trevas, mas denuncias abertamente. Se você não denunciar, as pessoas não vão saber. E aí, essa frigidade, aí, esse frio espiritual vai cair dentro da igreja cada vez mais. Porém, aquela pequena corte, aquele pequeno grupo, aquele pequeno rebanho, ele será arrebatado. Será um rebanho da Santíssima Virgem. Será um rebanho que estará com seus olhos voltados para Nossa Senhora. Nossa Senhora pede muito: orem nas casas, rezem nas casas, intercedam nas casas, tirem de dentro da minha igreja todo o protestantismo, tirem de dentro da minha igreja todo o espiritismo. Muitas pessoas têm práticas espíritas e vêm comungar o corpo do Senhor. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Muitas pessoas vivem ainda simpatias. E eu falo para vocês, não é de agora. Vocês que participam do grupo de oração, não é de agora que estão falando dessas coisas não, tá? Não é de agora. Mas comunga ainda com astrologia, com simpatias, com bruxinhas, com gnomos. Quando o irmão falava de música secular no momento da oração, logo o Senhor me lembrou de uma exortação que ele fez no nosso grupo de família, da minha família.
E o meu irmão postava mais ou menos assim, aquela música da Ivete Sangalo que diz: a minha sorte grande foi encontrar você, minha paixão verdadeira, você caiu do céu, levantou poeira. Vocês bem conhecem essa música, levantou poeira. Ali ela está falando da queda de Lúcifer. E quando essa poeira se levanta, sabe o que ela faz, irmão? Ela cega os nossos olhos. É isso que a poeira faz. Se aqui, dentro dessa igreja agora, fosse soprado uma nuvem de poeira, nós iríamos fechar os olhos, iríamos coçar os nossos olhos, iríamos ficar com os nossos olhos irritados. Espiritualmente, é isso que está acontecendo. Nós estamos ficando com os nossos olhos fechados, irritados por causa da poeira. E você canta isso, exaltando a queda de Lúcifer. A minha sorte grande foi encontrar você. Ah, mas eu não canto isso. Amado, amada, você é chamado a ser um propagador do Evangelho de Jesus Cristo. Você é chamado a pegar uma pregação no grupo de oração e levar para a sua vida, aonde quer que você esteja. O meu povo se perde por falta de conhecimento, diz o Senhor em Oséias, no livro do profeta Oséias. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Se essa apostasia entrou na igreja, é porque está faltando pessoas que anunciem a doutrina da igreja. Está faltando pessoas que anunciem o Evangelho de forma verdadeira, meditada, contemplada, rezada. Está faltando isso. Dentre outras músicas, existem muitas músicas seculares que exaltam os demônios. Cidade Negra, o herê é uma criança. Conhece essa música? Eu não sei tudo, mas é mais ou menos assim. Eu não sei se a letra está certinha. O herê é a criança, sincera compreensão, né? O herê é também uma entidade do candomblé. Desperta tu que dormes. Não estou falando só dessas músicas, não. Tem muitas outras músicas. Eu não posso citar todas. Eu não sei citar todas, infelizmente. Eu não sei. Ogunhê, Jorge. E aí começa a clamar: espíritos, demônios. Os demônios entram na nossa casa de todas as formas, irmão. Essas seitas tecnológicas que o Senhor colocou no meu coração desperta muita coisa. São filmes diabólicos, seriados diabólicos que os seus filhos estão assistindo. E que infelizmente eu também estava vendo e começou a passar episódios e o meu coração doeu, porque eu falei: eu gosto de assistir tal seriado, mas eu não vou assistir mais. Por que eu não vou assistir mais? Porque lá entrou o homossexualismo. Porque ali está pregando o homossexualismo, então eu não vou assistir mais. Desenhos é uma enxurrada, é um tsunami de desenhos que vai contaminando a mentalidade dos nossos filhos. Pai, mãe, avô, tio, tia, é necessário sentar junto. Observa o que eles estão assistindo. Tira do meio da nossa igreja todas essas porcarias. É o nosso papel. Por meio do jejum, por meio da adoração, por meio da penitência, por meio de um pequeno, olha aqui para mim, um pequeno sacrifício que você faz quando você reza de joelhos. Quem me ensinou isso? Quem me ensinou isso foi uma menina de 14 anos de idade. Eu tinha 19, ela tinha 14. É um pequeno sacrifício que se faz quando se reza de joelhos. Pequeno, porque não se compara com a paixão de Jesus Cristo. Mas o joelho dói. E o meu joelho dói, então eu não vou orar não. Lógico, você que tem um problema de saúde, não estou falando para você, mas tem outros meios também. Porque quando você reza em pé, se você reza com piedade, a você Deus te pode instalar. Suas pernas doem muito também. Incomoda, mas é um pequenino sacrifício que não se prega mais sacrifício nenhum. Reza-se de qualquer jeito. Eu vou rezar o texto, eu vou rezar o rosário, eu vou rezar para dormir. Eu estou sentado para participar da Santa Missa. Só falta colocar os pés no banco da frente. É assim que se participa da Santa Missa? É assim que se participa de um grupo de oração? É assim que se reza na sua casa? Insisto, Nossa Senhora, ela pede que se consagre as famílias a ela. Você vem no grupo de oração na segunda. Você vem à Santa Missa ao domingo. Você que pode vir na Santa Missa na semana também. O que te impede de tirar um momento de oração para viver com a sua família? Momento de louvor,
ministração da palavra. Da boca da minha vida saíram coisas maravilhosas quando nós sentamos em roda em casa e fizemos a leitura orante da palavra de Deus. Mas eu quero continuar aqui com a carta de São Paulo a Timóteo. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1 e 2. Diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé, para dar atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas. Serão seduzidos por homens hipócritas e mentirosos, que têm a própria consciência como que marcada a ferro quente. O Senhor Jesus Cristo, fundador da Igreja Católica Apostólica Romana, diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mais uma vez repito: e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Então por que será que os protestantes, eles dizem que a Igreja Católica seguiu em santidade até um tempo, depois desse tempo ela se desviou, e aí na reforma protestante, por volta do século XV, surgiu o protestantismo por meio de Lutero, por meio de Calvin, por meio depois de João Smith, e aí agora nós estamos no caminho certo. Eles contradizem a palavra de Deus, porque eles estão falando que o Espírito Santo abandonou a igreja, e só a partir do século XV, na reforma protestante, é que o Espírito Santo veio e iluminou aquele, infelizmente, aquele maldito homem que enganou a muitos, e a partir dele só veio divisão, 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 divisão. E o que é divisão? O diabo significa divisor. Nós professamos o mesmo credo dos apóstolos até hoje, o mesmo credo, o mesmo creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o mesmo, não temos outro credo. E a igreja protestante, ela não pode professar um credo dessa magnitude. Por quê? Porque eles não comungam do mesmo credo. Porque se eu não acredito, eu estou na sua igreja, mas se falo que eu não concordo, então eu crio a minha igreja, eu crio a minha igreja, eu crio a minha igreja, e assim vai criando de igreja em igreja como se fosse um vírus. É um vírus. Quando o próprio Satanás, no momento de exorcismo, ele diz: eu tenho várias igrejas. Várias igrejas. Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus não. O ramo, o broto, está ali. Ele tem galhos, mas é uma única igreja. Uma única igreja. Só ela. Só ela. Não me venha testemunha de Jeová. Hoje mesmo, eu fui hoje, não sei se hoje ou ontem, eu fui babando no portão, porque minha filha falou assim: estão batendo palma aqui em casa, mas eu não conheço. E eu estava lá, ajudando a minha esposa, limpando o chão, esfregando. Falei: mas é agora. Já subi naquela direção. Falei: se for testemunha de Jeová, eu logo vou perguntar para ele: você é testemunha de Jeová? Quem é Jeová? Você estava lá para ser testemunha? Porque testemunha é aquele que viu. O apóstolo, ele é testemunha, porque ele viu. E por meio da profissão apostólica, então nós temos a mesma fé. Então eu posso dizer: eu sou testemunha por meio da profissão apostólica, da sucessão. Mas testemunha de Jeová, primeiro, quem é Jeová? Eu conheço Javé. Jeová não, eu conheço Javé. Esse eu conheço. Aí eu já fui babando. Aí quando eu olhei no portão, era meu tio. Falei: poxa vida, é o meu tio. Aí falei com o meu tio, conversei com ele, não era nenhum testemunha de Jeová. Mas tá bom, já acabou espumando. Mas a palavra de Deus, ela é muito sábia, né? Porque, por exemplo, um protestante diz que a igreja dele é a igreja correta. Todo protestante diz isso. Eu trabalho no ônibus, e no ônibus estava eu, católico, apostólico romano, eu, meu terço, meu rosário, a palavra de Deus comigo, toda a doutrina, toda a tradição. E eu ali com o meu anjo da guarda, lá na frente estava o motorista da Deus é Amor, estava no banco de trás conversando com ele, uma mulher da Assembleia de Deus.
eles nem sabem o que é oração, eles nem sabem a magnitude da palavra de Deus, porque eles falam assim, né? Eu não sei que autoridade o Pedro, o Calvin e essa corja toda dele de tirar livros da palavra de Deus, quando a própria palavra de Deus diz que não se mude uma vírgula, mas eles parece que estão com a serpente, né? Serpentes como deuses, se engrandeceram e tiraram o livro da palavra de Deus, né? E se dizem conhecedores da palavra do Senhor. Só que eles tiram esse livro, se dizem não conhecedor, como quem entregou a palavra de Deus, quem reuniu todos os livros, porque não eram esses livros todos organizados. Quem reuniu foi a sucessão apostólica, foram os nossos bispos, pela autoridade do nosso Papa, foram eles. Agora eu digo para você que está aqui, digo para quem estiver ouvindo essa pregação, que vai escutar essa pregação, eu digo para você, você vai ficar trazendo música protestante para dentro do seu grupo de oração? Você vai ficar trazendo música protestante para dentro da igreja, na celebração eucarística? Lá precisa de música dentro da liturgia, não é qualquer música. Dentro do grupo de oração precisa de ministros católicos, não precisa de pessoas que fazem shows. Não precisamos de shows, não precisamos de teatros, precisamos de ministros de música, ministros autênticos. Não precisamos de nenhuma música protestante aqui dentro, porque ela não tem o valor, ela não tem o sacramental, ela não tem o sacramento, ela não tem a essência do cristianismo. Ela não tem. Então nós não precisamos dessas coisas no nosso grupo de oração. Não precisamos de reteté, de canela de fogo, de pé de fogo, de cabelo de fogo, de coisa de fogo. Não precisamos de nada disso. Precisamos do batismo do Espírito Santo. E nós temos. E acima de tudo, nós temos o corpo e sangue de Cristo. Quem comunga o corpo de Cristo, tudo pode. Quem comunga o corpo do Senhor. Digo mais. Quero pegar para você também a segunda carta a São Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Abre bem os seus ouvidos. A palavra de Deus, você está percebendo, né? O próprio Senhor, ele fala muito sobre as falsas doutrinas, sobre os falsos profetas, os falsos mestres. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Rogo a você, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de vir para julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e por seu reino. Proclame a palavra, insista no momento oportuno e inoportuno, advertindo, reprovando e aconselhando com toda a paciência e doutrina. E continua no versículo 3. Pois vai chegar o tempo em que não se suportará mais a doutrina. Pelo contrário, com o comichão de ouvir alguma coisa, os homens se rodearão de mestres a seu bel prazer. Desviarão seus ouvidos da verdade e os orientarão para fábulas. É justamente o que nós estamos ouvindo hoje. Mas eu digo para você, não desista, não desista. Tenha os seus olhos fixos na Santíssima Virgem, tenha os seus olhos fixos no Senhor Jesus. Você vai vencer, você pode vencer, porque por fim, diz Nossa Senhora, o meu imaculado coração triunfará. Aqueles que estão com a Santíssima Virgem não serão arrastados pela cauda da serpente embusteira, não serão arrastados. Somente aqueles que estão com Nossa Senhora, eles não se perderão. Diz um santo, seja santo ou pecador, aquele que tiver uma devoção pela Santíssima Virgem, ele não será levado pelo demônio infernal. Ele não será levado, não mesmo. Então tenha isso no seu coração. E eu quero encerrar com a carta aos Gálatas. Carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 6, diz o seguinte: estou admirado de vocês estarem abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo, para aceitarem outro evangelho
Evangelho. Na realidade, porém, não existe outro Evangelho. Há somente pessoas que estão semeando confusão entre vocês e querem deturpar o Evangelho de Cristo. Maldito aquele que anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que anunciamos, ainda que sejamos nós mesmos ou seja algum anjo do céu. Já dissemos antes e agora repetimos: maldito seja quem anunciar um evangelho diferente daquele que vocês receberam. Maldito seja. Só quero falar de mais uma seita. Olha como é tão contraditório. Mormons, ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos do Sétimo Dia, disse que apareceu um anjo e falou para John Smith que ele encontraria uma placa de ouro com os ensinamentos de santidade, de reis, de uma vida celestial, de um novo céu e de uma nova terra. Só que, maldito seja aquele que anunciar um evangelho diferente do nosso, que seja nós mesmos ou algum anjo descido do céu. Por que ele fala isso? Porque isso não convém, isso não condiz a um só evangelho, a um só Senhor, Jesus Cristo. E você tem que confiar a sua vida inteiramente a Ele. Inteiramente a Ele. De fato, seja um servo, seja um proclamador do evangelho de Jesus. Não desista, não desista. Por mais que pode acontecer, você vai se confessar. Já aconteceu comigo, já aconteceu com a minha esposa, já aconteceu com o irmão X, irmão Y, e tanto e por aí vai. Já aconteceu. Você vai lá, o sacerdote, ele pode falar assim para você, como falou para minha esposa em um certo momento: o Papa não sabe nada. Infelizmente, aquele sacerdote que falou isso, ele não estava falando por meio do seu sacerdócio, mas ele estava falando por meio da sua boca. Simplesmente o que ele achava. Orem pelos nossos sacerdotes, porque há sacerdotes maravilhosos que estão nos acompanhando e querem cada vez mais anunciar práticas de devoção que nos levem à santidade. Mas há aqueles que infelizmente estão com o bichão ouvindo e não ouvindo coisa nova. Então traz para dentro da igreja yoga, então traz para dentro da igreja capoeira, então traz para dentro da igreja missas raras, então traz para dentro da igreja missas sertanejas, então traz para dentro da igreja missa X, missa Y, quando a missa é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a Santa Missa. Peço que você se levante com o seu coração tranquilo e sereno. Se levanta, fecha os seus olhos com a mão no teu coração, contempla a cruz de nosso Senhor. Traz a visualização da cruz de nosso Senhor diante de você, porque até mesmo a cruz estão tirando de dentro da nossa igreja. As imagens estão tirando de dentro da nossa igreja. Tem palavra que a gente vai falar assim: olha para a cruz, mas cadê a cruz? Então feche os seus olhos, contempla por meio da sua imaginação a cruz de nosso Senhor Jesus, a paixão de nosso Senhor Jesus, o Cristo transpassado, o Cristo ensanguentado, o Cristo com a sua sagrada face. Contempla esse Senhor. E eu digo para você por meio desta oração: eis a cruz de nosso Senhor. Afastai para longe de nós todo inimigo da salvação, inimigo da nossa família, inimigo